Muito boa noite, companheiros, muito boa noite, companheiras. Nós estamos dando início hoje a mais uma sessão, de número 4, o ciclo de estudos estratégicos ANSUR, o primeiro ciclo de estudos estratégicos ANSUR. A ideia da constituição desse ciclo, da realização desse ciclo de 8 sessões, ela diz respeito a uma percepção nossa de que nós estamos vivendo um processo de transição, né, importante no país, que acaba configurando uma grande encruzilhada, né? E se nós não compreendermos as diferentes variáveis dessa encruzilhada, a gente vai ter dificuldade em compreender um novo ciclo político que a gente vai ter que enfrentar. Então, nós já fizemos 2 sessões, né? A sessão 1 e a sessão 3. A sessão 2, por razão de força maior do professor Beluso, ela foi adiada, né? Ela vai ocorrer no dia 1º de julho. Então, nós já fizemos a sessão 1 com o Márcio Postman, que dialogando sobre a desistência de um projeto histórico, né? A desistência de um processo de desenvolvimento que ocorreu no Brasil. Isso tem muito que ver com o livro que ele próprio lançou agora recentemente, exatamente sobre a desistência histórica, a grande desistência histórica. O debate foi ele, Márcio Postman, com o Vicente Trevas. A sessão 3, que foi na semana passada, nós trabalhamos o tema As crises da política, do Estado e do sistema político. Tivemos como participantes, né, o José Genuíno e o professor Manuel Domingos Neto, da Universidade Federal do Ceará, que é um estudioso importante das Forças Armadas. Nós vamos, essa de hoje, a sessão de hoje, tratar do tema das desigualdades regionais, dos conflitos federativos e um projeto de nação. Nós teremos a participação de 2 especialistas importantes, a professora Tânia Bacelar, que é cientista social e economista, foi professora aposentada e emérita da Universidade Federal de Pernambuco, atuou na SUDENE durante 20 anos como economista, foi sua diretora de Planejamento Global de 85 e 86, é ex-secretária do Planejamento e da Fazenda de Pernambuco, é ex-secretária de Planejamento e Urbanismo do Recife, é ex-secretária de Política de Desenvolvimento Regional do Governo Federal. E teremos também a participação conosco da Esther Bemergui. A Esther, também economista, ela foi secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal e secretária de Planejamento e Investimento Estratégico no Ministério do Planejamento dos governos Lula e Dilma. Então, nós temos a ideia hoje de tratar desse tema com a lógica de que o Brasil, né, ele constitui-se uma república federativa com possibilidades, com peculiaridades, né, importantes, inclusive por definir a autonomia dos seus entes, compreendendo não somente os estados, mas também seus municípios, é um caso único, né, em escala internacional. O Brasil se constitui um território com enormes diversidades, são diferenças climáticas, ambientais, sociais, culturais, econômicas, né? mesmo distinções de dominância política interna, né? O tema das oligarquias, que são muito importantes em algumas regiões e estados. É um país de muitas diversidades. Também é muito diversa a forma como evoluíram as ações públicas no que tange à infraestrutura, às diferenças políticas públicas, à política econômica, etc., regionais. Com essa grande variedade de realidades distribuídas no território, seja entre eles, ou seja internamente a cada um deles,
É absolutamente impossível pensar-se numa única postura de governo ou de governança, uma mesma estrutura administrativa. Com essas distinções, acaba sendo absolutamente natural que se estabeleçam conflitos federativos, ademais das especificidades sociais, econômicas e culturais. Como, então, pensar um projeto de nação, que não dos militares, que, levando em conta essa enorme gama de distinções, busque equilíbrio dentro dessa diversidade? Eu vou, então, passar para a professora Tânia fazer a primeira exposição, depois eu passo para a Esther. Tânia, por favor, com você. Liga-se. Boa noite a todos e a todas. Agradecendo o convite para estar com vocês, em especial a Vicente, que infelizmente não pode estar aqui com a gente, que foi quem me convidou, e dizendo que para mim é uma honra estar dividindo esse momento inicial com a Esther, não é? A gente já trabalhou junto durante um certo tempo. Eu acho que aquela experiência marcou muito nossa vida profissional. Eu vou dividir minha primeira fala em dois momentos. Um momento eu vou olhar para o Brasil e o regional, e depois eu vou dar um foco no Nordeste, como eu acho que Esther vai dar um foco na Amazônia. Então, e no final, eu venho para uma reflexão final, e aí o federalismo vai estar embutido ao longo da minha reflexão, tá? Então, eu parto de duas premissas. Primeiro, a gente tem que olhar na escala nacional, e nós vivemos num mundo em disrupção. Então, a gente não vai poder repetir o que a gente já fez, porque o mundo está num momento de disrupção importante, e eu acho que um projeto de futuro para o país, ele é um projeto de reposicionamento estratégico do Brasil no contexto mundial. Então, eu acho que essa é a minha primeira premissa, né? Portanto, é um novo projeto, é uma revisita ao projeto que a gente vinha conduzindo, né? E que entrou numa crise importante no momento atual. Isso significa que a gente vai precisar pensar numa nova geração de políticas públicas. Então, o desafio é revisitar também experiências que foram feitas com esse olhar no futuro. Então, essa é a minha primeira premissa para a reflexão que eu vou fazer na escala nacional. Quando eu vier para a escala macro-regional, então, eu vou defender a ideia de que o Nordeste mudou muito. Então, que o Nordeste que nós temos hoje é muito diferente do Nordeste que a gente tinha no século XX. E, portanto, a gente precisa revisitar o Nordeste e tentar engatar o Nordeste nesse projeto de futuro do país. Essas são as minhas duas premissas iniciais. A dimensão regional do planejamento brasileiro, de um projeto de futuro para o Brasil, eu acho que ele nos obriga a tratar o regional primeiro numa leitura nacional. E aí a minha proposta principal é assim, valorizar a diversidade regional brasileira como um ativo estratégico. O debate das políticas regionais do Brasil do século XX foi muito centrado nas desigualdades regionais. Elas permanecem, mas eu acho que hoje a gente precisa balizar essa leitura das desigualdades com a leitura positiva das potencialidades. E, portanto, desse grande ativo estratégico que o Brasil tem, que é a sua diversidade, uma diversidade ambiental, um país de 6 biomas, uma diversidade do processo histórico de ocupação, uma diversidade cultural. Então, isso vai formando um mosaico
de realidades diversas que precisa ser tratado como ativo. Então, se temos um passivo, que são as desigualdades, temos um grande ativo, que é a magnífica diversidade do nosso país, né? Eu sempre digo que no século XX a concentração domou a diversidade. Ao mergulhar no modelo industrial, a gente concentrou exageradamente investimentos numa porção do território brasileiro, e aí isso gerou tratamento diferenciado para outros territórios. Então, mas esse movimento de concentração arrefeceu. Todos os estudos que a gente tem mostram que, de 70 em diante, esse processo perdeu força e que o Brasil hoje tem uma multiplicidade de oportunidades muito importantes que a gente devia olhar para ela. Portanto, a ideia de que a diversidade é um ativo estratégico, portanto, a gente tem que botar um olho nele com muito cuidado, tá certo? E aí isso reflete na construção de políticas públicas. Então, a proposta central é assim: construir políticas públicas com base numa leitura em múltiplas escalas do Brasil. Então, essa é outra ideia-força. Além da ideia de que a diversidade é um ativo, quando eu vou para as políticas públicas, eu acho que o que a gente aprendeu nos anos recentes nos leva a tomar essa decisão. Como o Brasil é um país grande, continental e diverso, a gente precisa trabalhar em múltiplas escalas as diversas políticas públicas, sobretudo as políticas de desenvolvimento regional. E eu acho que desse período, final do século passado, começo do século atual, a gente aprendeu algumas lições. Primeiro, que o que nós chamamos na academia de políticas regionais implícitas, elas são muito importantes. O que é política regional implícita? São políticas que não são da área regional, estrito sensu, mas elas têm impactos regionais muito positivos. Quando, na era Lula, a gente praticou a política de valorização do salário mínimo, para falar de uma coisa que, em princípio, não tem nada a ver com regional. Quando nós do regional fomos ler o impacto daquela política, nós concluímos que tinha sido muito mais benéfica para Norte e Nordeste do que para o Sudeste. Era uma política da esfera macroeconômica, mas como ela tinha foco na desigualdade, e como nós temos um histórico de desigualdade muito forte no Norte e Nordeste, o impacto aqui foi muito maior, porque uma grande parte dos nossos ocupados está ali próximo ao salário mínimo. No Sudeste, o impacto foi menor, porque a maioria dos trabalhadores já está acima desse patamar. Então, já tem que ir para o sindicato para negociar seus aumentos reais. O do salário mínimo era impacto na veia, estava na lei, e aquilo comandava um movimento muito interessante, que impactou muito positivamente a região. Portanto, assim, para combater a desigualdade, interessa, sim, políticas nacionais que tenham esse macro-objetivo de enfrentar as desigualdades. Tá certo? Depois, um outro aprendizado que eu acho muito interessante é que políticas setoriais, que também aparentemente não tem nada de regional, elas podem sim ter impactos regionais positivos diferenciados. E aí o exemplo que eu gosto de dar é a política de ensino superior, a política de expansão da oferta de universidades públicas e, principalmente, de interiorização. Certo? A gente teve um momento muito importante de ampliação da oportunidade de acesso dos nossos jovens às universidades e fizemos isso com uma leitura territorial.
O sentimento que eu tenho, sabe, Esté, que no planejamento a turma pediu, me dá o mapa para eu ver onde é que não tem, que eu vou botar as universidades onde não tem. Então, elas não foram para o litoral, não foram para o Sudeste, elas foram para o interior do Sudeste, elas foram para o interior do Nordeste, tá certo? Então, isso, para mim, hoje é política regional a partir da abordagem setorial. Então, acho que a gente aprendeu isso também. Quando uma política setorial é construída olhando essa questão da desigualdade, ela tem impactos regionais também diferenciados, favoráveis às regiões que têm mais dificuldade de engatar no desenvolvimento brasileiro, tá certo? Então, eu acho que esse é um ativo, por exemplo, que ficou no interior do Brasil, que é um ativo maravilhoso. Um ativo maravilhoso. Pena que a gente tenha parado no meio, tá certo? Mas eu espero que a gente tenha força para retomar, tá certo? Até porque eu vou voltar a isso daqui a pouco. Por outro lado, a gente tem que, nas políticas nacionais setoriais, perguntar sempre onde. Perguntar sempre onde. E Esté foi do planejamento e ela sabe disso. Quando a gente preenche aqueles formulários, o onde não tem detalhamento, o onde é em todo o território nacional. Em todo o território nacional não está dizendo nada. Não é no céu, não é no mar, tem que ser no território nacional. Certo? Então, isso tem que acabar. O Ministério do Planejamento tem que ter a leitura territorial. Então, as outras perguntas, quanto custa, quantos beneficiários, é preenchida bem direitinho. Quando chega onde, é em todo o território nacional. Certo? Então, política setorial, elas são estratégicas para chegar nos territórios. E, portanto, é lá também, lá no coração do Ministério do Planejamento, que a gente tem que trazer essa preocupação, tá certo? Aonde vão ser alocados os investimentos? Nós vamos agora, provavelmente, retomar o crescimento do Brasil com um bloco de investimento público. Todo economista está dizendo isso. Por onde é que começa? Começa por um bloco de investimento público. O debate é como financiar. Agora, o que fazer tem uma grande unanimidade. Tá certo? Agora, a pergunta é, e onde? E onde? Onde vai fazer isso? Tá certo? Então, porque o Brasil hoje tem um problema de logística enorme no Centro-Oeste, no coração da produção do agronegócio. Mas o agronegócio é capaz de participar do financiamento dessas estradas, e outras regiões do Brasil não têm. Então, o modelo de financiamento desse bloco de investimento de infraestrutura é muito importante, e que não seja só infraestrutura econômica, seja infraestrutura social também. Certo? Por exemplo, a continuidade desse processo de desconcentração das universidades públicas, de fortalecimento dos campos que a gente já construiu, é investimento. Gente, é impressionante nas cidades médias, onde essas universidades chegaram, como aquele investimento em educação se transformou em economia, como aquilo gerou emprego, como aquilo trouxe professor de fora, como aquilo gerou o barzinho da esquina, como aquilo gerou investimento em hotéis. As cidades se mexeram em função do investimento que era em educação. Então, isso é dinamismo regional com políticas setoriais, tá certo? E eu acho que o debate central vai ser a política nacional de ciência e tecnologia, porque uma das disrupções que a gente está passando é a mudança de um outro padrão técnico para um outro momento no mundo, num padrão técnico diferente, não só a era digital, mas, por exemplo, em outros setores também, novas ciências ganhando protagonismo, como na agricultura. A gente está passando da era da agricultura da química para a era da agricultura da biologia, tá certo? Então, são mudanças estruturais muito importantes. Portanto, o sistema de ciência e tecnologia
que levou uma paulada grande nesses anos recentes, tem que ser soerguido, e, ao ser soerguido, tem que virar uma das molas mestras de um projeto de futuro para o país. Mas este modelo precisa dialogar com as diferenças regionais, tanto com as dificuldades regionais como com as potencialidades regionais. Então, tudo isso está na esfera do nacional, da escala do nacional. Mas a gente aprendeu também que o Brasil ainda precisa de políticas regionais explícitas, ou seja, que tenham o endereço de certos lugares. Então, não basta esse tratamento regional lá em cima, é preciso ter um conjunto de políticas regionais que na academia a gente chama de políticas regionais explícitas. E aí, talvez a gente tenha que dar uma guinada, não é? No século XX, a gente focou muito a macro-região. Hoje, eu estou convencida que a gente precisa baixar um pouco a escala para uma escala mais sub-regional. Certo? Então, acho que quando a gente descer para dialogar com a diversidade do Brasil, a gente devia descer para uma escala mais sub-regional e construir políticas nessa escala sub-regional, porque eu acho que elas conseguem melhor conviver com o que eu estou chamando do patrimônio da diversidade. Pensando no Nordeste, por exemplo, quando eu vou para a macro escala regional, o Nordeste são muitos, gente. São muitos. Tem muita diferenciação interna. Portanto, é melhor aterrissar logo numa escala mais pé no chão, onde a gente consegue articular políticas nacionais com potencialidades locais, envolver agentes estratégicos mais próximos da realidade. Eu acho que isso também vai ser um desafio. E outro desafio é retomar a escala metropolitana. A gente minimizou a escala metropolitana. E o Recife pagou um preço muito alto esse mês com isso. Porque o nosso problema aqui dos morros não é um problema de município, não é, Trevas? A gente aprendeu isso na prática, é um problema da metrópole. E se a gente não tiver planejamento metropolitano, nós não vamos sair do canto. E nós desvalorizamos isso. Nós concentramos muito a preocupação no nacional e no local, e esse nível intermediário das metrópoles, embora elas tenham perdido um certo protagonismo, porque as cidades médias no Brasil ganharam muito protagonismo, mas as metrópoles ainda são um desafio muito importante, portanto, tem uma escala de política regional, que é o planejamento metropolitano que a gente tem que enfrentar, tá certo? Para isso, a gente tem que, primeiro, colocar o regional no coração do Ministério do Planejamento a ser recriado. A gente aprendeu agora que o desaparecimento do Ministério do Planejamento fez muita falta. Fez muita falta. O PPA desse governo é uma vergonha. É uma vergonha. Então, um país como o Brasil, no estado de desenvolvimento que está, com a diversidade regional que tem, não pode prescindir do Ministério do Planejamento. Tem que ter um projeto de longo prazo, com um locus central no governo federal, coordenando isso. E eu recomendaria a recriação do Ministério do Planejamento. Agora, ao recriá-lo, eu colocaria a dimensão regional lá, como eu já estou defendendo desde o começo. Certo? Eu traria a dimensão regional para o coração de onde se está pensando o projeto de desenvolvimento do país. Né? Por uma razão que eu até já expliquei quando eu falei do ONU. Tá certo? E também um avanço que a gente fez muito interessante foi um sistema de governança das políticas de desenvolvimento regional. No segundo governo, acho que ainda no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula e primeiro de Dilma, a gente construiu aquele sistema nacional de políticas regionais e construímos um modelo de governança que chegou até a constar num decreto. Na verdade, ele nunca foi implantado a rigor.
mas ele tem uma concepção que eu acho que precisa ser revisitada e ancorada na Casa Civil. Porque a Casa Civil ela tem esse papel de coordenar os outros ministérios. Então, para trabalhar as políticas regionais nessa segunda escala, é preciso coordenar as políticas setoriais, como eu falei, e, portanto, uma liderança da Casa Civil coordenando os ministérios setoriais com foco no regional, eu acho que seria uma coisa muito interessante. E aí eu deixo aí a minha primeira reflexão para essa escala, tá certo? E vou dar uma mergulhadinha no Nordeste rapidinho, para dizer o seguinte, que o Nordeste mudou muito, gente. A imagem que o Sul e o Sudeste têm do Nordeste é uma imagem muito deturpada, porque é uma imagem do Nordeste coitadinho, do Nordeste do Bolsa Família, certo? Que as elites nordestinas conservadoras adoram, porque elas manipulam isso ao seu favor, certo? Mas o Nordeste hoje ele mudou muito, inclusive a era Lula ajudou muito a mudar essa realidade. Todo mundo acha que o Nordeste resistiu à onda bolsonarista e continua resistindo por conta de Bolsa Família. Não foi isso. Foi por conta de mudanças muito profundas que estavam acontecendo na realidade regional, e as pessoas se apropriaram dessas mudanças e reconheceram que políticas federais tinham sido relevantes para ela, certo? Então, eu acho que essas mudanças requerem uma releitura, uma revisita do Brasil ao Nordeste, uma pergunta assim, que Nordeste é esse que a gente vai lidar com ele, tá certo? Que eu considero que é muito importante. Por exemplo, no plano da energia, quando eu comecei a trabalhar nas políticas regionais, o Nordeste era carente de energia. Um dos nossos problemas era energia para o desenvolvimento. Nós fomos em cima do São Francisco, barramos o São Francisco para gerar energia elétrica para poder falar em desenvolvimento. Quando eu olho o Nordeste hoje, nós somos exportadores de energia. Nessa crise energética que o Sudeste e o Sul viveram, o Nordeste exportou energia, porque o mapa da eólica é nordestino, o mapa da solar é nordestino, o mapa das energias limpas, renováveis que o mundo está buscando é nordestino. E aí nós não fazemos parte do problema, nós fazemos parte da solução. Então, esse é um exemplo para a gente dar uma revisitada importante nessa discussão, tá certo? Por outro lado, a presença do piche para voltar à água de fato, o Nordeste Oriental é carente de água, mas tem uma realidade nova no Nordeste Oriental, que é o projeto de integração de São Francisco. O São Francisco, que cumpriu aquela missão de fornecer energia para o desenvolvimento no século XX, pode cumprir uma outra missão hoje, porque, como a gente é produtor de energia em outras fontes de energia, a gente vai manter a regulação daquelas nossas hidroelétricas para ajudar na intermitência dessas energias novas, mas vai sobrar água, gente. E os canais da transposição já foram feitos num tamanho muito maior do que aquele percentualzinho de água que a gente disse que ia tirar do São Francisco. Dá para tirar mais e dá para fazer do eixo do São Francisco uma grande axe de desenvolvimento para o Nordeste Oriental, que é onde está o grosso da nossa população. Então, são investimentos que a gente fez em pouco tempo e que deixaram heranças muito importantes. Por outro lado, o semiárido ele mudou profundamente. Essa imagem do Nordeste do solo rachado, o semiárido, a cara dele é aquele solo rachado, tá certo? O semiárido mudou muito. Os estudos que a gente tem feito sobre o semiárido mostram que, primeiro, o grande modelão que dominava ali, que era o complexo latifúndio com gado, algodão e policultura, acabou.
porque ruiu um dos pontos do tripé. Aquilo era um tripé fundado no latifúndio, e um pé do tripé afundou com o fim do algodão. Não tem mais algodão hoje no interior do complexo semiárido. O algodão foi para o Mato Grosso, o algodão foi para o Maranhão, foi para o oeste da Bahia, em grandes fazendas de algodão, não é naquele modelão que existia antes. Então, tem uma revisita ao semiárido muito interessante de olhar os potenciais que a Caatinga tem, a diversidade que o meio ambiente nos fornece. O INSA tem feito reflexões muito importantes, portanto, a gente tem um outro olhar hoje sobre o semiárido, a importância da produção em pequena escala de alimentos, voltada para a produção de alimentos saudáveis. O Brasil não precisa ter gente passando fome, certo? Para ficar exportando para fora. E o Nordeste tem, sim, um potencial de ampliar uma oferta diversificada de produtos em escala de menor escala, tá certo? E com choque de conhecimento, que o grande desafio é elevar a produtividade, mas agora com faculdades perto, a moçada está perto, pode juntar a mão na massa ali e construir um outro modelo, tá certo? A outra mudança é da rede urbana, essa mudança que aconteceu no Brasil. Ela aconteceu também aqui no Nordeste. A nossa rede urbana era muito concentrada no litoral, mas ela interiorizou. Então, tem cidades médias muito interessantes, Nordeste adentro. O plano regional que a Sudene fez recentemente contou 42 que têm potencial muito importante. Então, política para as cidades médias e para a articulação das cidades médias com a economia do entorno é muito importante, tá certo? Então, além de outras mudanças que não dá aqui para discutir com vocês, mas a ideia força é essa. Precisamos revisitar a região, olhar com um olhar diferente, quebrar o preconceito sobre o passado e usar potenciais muito importantes. E o Nordeste ele está oferecendo ao Brasil hoje algumas experiências que são muito inovadoras. A gente diz que a gente não só resistiu à onda bolsonarista, não. A gente resistiu e ousou ir na contramaré, de tomar iniciativas que vão no coração de desafios antigos do Brasil. Então, eu digo que o Nordeste pode iluminar o Brasil do futuro com algumas experiências muito interessantes na área de educação, por exemplo. A experiência cearense da educação fundamental, ela é uma coisa muito consistente, é um modelo muito consistente, que dá para botar no Brasil todo. Pernambuco está copiando o Ceará, certo? E eu acho que aquilo ali é um modelo muito interessante de cooperação interfederativa. Já que eu disse que embuti o federativo no meio, aquilo só foi possível com a cooperação interfederativa, porque os municípios têm a atribuição do ensino básico, mas não têm meios. Então, o que é que o Ceará fez? O Estado deu os meios. Então, era um pacto federativo em favor da educação fundamental no Estado. É esse pacto que os outros estados estão buscando fazer. Pernambuco fez no nível médio. Ao invés de ir para o básico, a gente fez no nível médio. E o modelo de Pernambuco também é muito exitoso. Em 10 anos, a gente mudou completamente os resultados do sistema estadual, reduzimos drasticamente a taxa de evasão escolar, que era 50%. 50% de quem entrava não saía. Hoje está em 3%. Porque quem entra no equipamento daquele não quer sair. Não quer sair. Certo? Porque é uma coisa decente. É uma coisa que a população merece. Então, são iniciativas que eu acho que a gente precisa olhar para o que foi feito e tentar trazer isso para o país. Então, esse diálogo interfederativo ele é muito importante. Eu não foquei ele aqui agora, mas eu acho que
ele está em tudo que a gente falou, não é? Quando eu digo que é múltiplas escalas, são múltiplos entes. A gente não pode enfrentar múltiplas escalas sem múltiplos entes, porque a escala nacional é do governo federal, a escala estadual é dos governos estaduais e a escala local é dos municípios. Então, isso tem que estar presente nas nossas discussões, tá certo? Então, eram essas as minhas reflexões iniciais. Muito obrigado, Tânia. Reflexões que fazem a gente pensar que é exatamente o objetivo desse tipo de conversa. Agradeço muito. Esther, com você, então. Um segundo aqui que o pessoal está... Gente, desculpa, é que o meu marido está chegando e a cachorrada aqui está... Fazendo festa, esse é o problema. Esse é o problema desse tipo de conversa. Os cachorros participam. Ai, terminou. Acho que eu consegui. Ai, ai. Bom, primeiro dizer que é uma imensa honra. Imagina, nunca me imaginei sentada aqui com a professora Tânia. Eu acho que isso é maravilhoso para mim, pessoalmente. Era a nossa conselheira que nos salvava daquelas reuniões difíceis. Chamava a Tânia, Tânia, hoje o presidente vem e a gente quer que ele ouça tal e tal coisa. Ele só ouve se for você que fale. Aí ela falava, o Lula ouvia. Ficava olhando para ela e ouvia. Ah, meu Deus. Bons tempos. Bom, mas concordo. Imagina, eu estou aqui para fazer só os comentários, né? Me chamaram para fazer o comentário do que a professora Tânia vai dizer. É claro que eu vou procurar também introduzir um pouquinho de Amazônia, porque até lhe ouvindo, eu até gostaria de ter tão boas notícias sobre a Amazônia, mas eu não tenho. As notícias sobre a Amazônia são péssimas, né? É claro que o nosso governo fez diferença na Amazônia, principalmente na questão ambiental, né? Com novas unidades de conservação que são fundamentais para a preservação da Amazônia, estilos inclusive de uso da terra, né? Que nós incentivamos muito com um novo ordenamento territorial, com as RESEXs, né? Que são as reservas extrativistas, com as unidades de conservação de uso sustentável, com as demarcações de terras indígenas. Essas são as novidades boas. Isso tudo hoje está em risco, e um risco muito grande. Mas, dialogando com o que você falou, concordo totalmente com essa perspectiva que você abriu o regional ele tem que pensar o nacional e o nacional tem que pensar o regional numa perspectiva mesmo de país. Nós não estamos querendo aquele planejamento medíocre, né? Nós estamos querendo, sim, tudo que a gente fala, as pessoas dizem, isso é regionalismo. Não. Por que o que São Paulo demanda não é regionalismo? E o que a gente demanda é regionalismo? Isso não faz sentido. Então, a gente quer realmente um planejamento nacional que leve em consideração o poder da diversidade do Brasil. Acho que isso também é uma coisa que você coloca, já tem colocado há algum tempo, que a concentração, na realidade, ela destrói a diversidade, ela não consegue ver a diversidade, a concentração é tamanha que ela não consegue enxergar a Amazônia, não consegue enxergar o Nordeste, não consegue enxergar nada. E é tudo, quando ela, eu digo assim, ela olha e não vê, né? Ela olha e não vê. Ela chega lá com os seus modelos pré-concebidos. E, principalmente na Amazônia, esses modelos pré-concebidos, eles só levam destruição. Não tem saída. Então, desde a ditadura militar que você está lá,
a ditadura militar incentivando os grandes latifúndios, incentivando os grandes projetos, e como se isso, a todo momento, fosse aqueles ciclos de agora nós vamos nos desenvolver com esse novo projeto. E nada acontece, é claro que não. É claro que não. São totalmente exógenos à região, não deixam nada em termos de renda, não deixam nada em termos de desenvolvimento. Então, a situação da Amazônia é muito complexa. Dialogando com as questões que você colocou também internacionais, né, que a gente está vivendo um novo momento. Não adianta pensar mesmo, como você disse, políticas públicas com o olhar do passado. Isso não existe mais. O salto que o mundo inteiro deu em termos de ciência, tecnologia, de inovações, nos coloca uma necessidade de ter um olhar absolutamente de futuro para pensar o presente, né? Para estabelecer novas políticas públicas. E essas políticas públicas, além delas não poderem ser as mesmas, nós não podemos pensar também o financiamento dessas políticas como uma progressão linear. Não pode, nós temos que dar saltos, né? Nós temos que desenhar orçamentos que correspondam a esse desafio. Por exemplo, a gente fala muito, quando a gente está falando de ciência, tecnologia e inovação, que eu acho que você tem toda a razão, se a gente não pensar isso, não colocar isso no centro do nosso programa de governo e, a partir daí, repensar as políticas públicas, não tem saída. A gente fala muito, a Alemanha aplica 3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, os Estados Unidos 3,5%. Olha, um país como a Coreia, para acompanhar esse desenvolvimento científico e tecnológico, ele aplica 4% do PIB. O nosso PIB, nós não podemos olhar em percentual do PIB, porque o nosso PIB é muito inferior ao PIB dos Estados Unidos, ao PIB da Alemanha, ao PIB da Rússia, ao PIB da Rússia não, mas ao PIB da China. Então, não adianta eu imaginar que eu vou aplicar 2% em ciência, tecnologia e inovação, isso vai resolver meu problema. Não, eu vou ter que aplicar entre 4% e 5%, para poder sair do estágio que eu estou e para poder acompanhar esses países. Nós não estamos conseguindo acompanhar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que estão acontecendo num mundo onde a necessidade de transição ecológica, de transição digital, de transição energética são fundamentais e a prioridade da saúde é inexorável. O Granado estava falando que o Biden falou numa nova pandemia, que ele não sabe se ele estava um pouco delirando ou não, mas nós temos que nos preparar, sim, para novas pandemias. Se você olha, o gasto de saúde em todos os países do mundo ele é crescente, ele está dando saltos. A saúde vai ser uma política pública que tem que ser prioritária em todos os lugares, e no Brasil mais ainda, porque nós temos uma população carente muito grande. Então, os riscos que nós estamos vivendo com essa situação, principalmente de emergência ambiental e ecológica, eu coloco ecológica porque são crescentes os conflitos hoje que estão acontecendo em todos os territórios, e como a professora Tânia falou, as desigualdades hoje são inimagináveis. Nós falávamos de desigualdades, mas não imaginávamos uma concentração como a que nós temos hoje. Em todos os lugares onde você olha, em relação aos nossos países, em relação aos países periféricos, em relação aos países centrais, a desigualdade aumentou. A riqueza do 1% aumentou muito em relação aos mais pobres. Se a gente olhar no Brasil, isso aconteceu. Se a gente olhar mundialmente, também isso aconteceu. Ou seja, nós estamos num processo de desigualdades crescentes. Nós não, nesses anos todos, em vez de diminuir as desigualdades, nós ampliamos as desigualdades. Nós estamos num mundo onde realmente a questão climática ela é fundamental. Não dá para planejar o país sem compreender o que vai acontecer com as mudanças climáticas. Por exemplo, a questão do Centro-Oeste. A questão da produção agrícola no Centro-Oeste
ela está em risco, porque o Centro-Oeste, a seca agrícola, vai ser uma realidade em 2030, bem ali. Entendeu? 2030, se nós tivermos o primeiro governo do Lula, né, e o segundo governo do Lula, já acabou 2030. Então, é um prazo curtíssimo para planejar coisas que são dadas como certas. O que o agronegócio está fazendo? O agronegócio, todo o planejamento dele, se você for olhar tanto os planos das associações aí do agronegócio, quanto o planejamento que está publicado no site do Ministério da Agricultura, é subir com o agronegócio para o norte. Hoje, a professora estava falando da questão da logística de transporte para a soja, para todo o agronegócio, soja, milho, etc. Mas eles já resolveram isso com o Arco Norte, eles já resolveram isso com a BR-163, transformaram a hidrovia do Tapajós numa hidrovia da soja, né? E mais de 50% hoje da produção do Centro-Oeste já é exportada pelos portos do Norte, por Santana, no Amapá, por Vila do Conde, no Pará, né? Por Santana, Vila do Conde e... Oh, meu Deus, o próprio o Porto de Belém também. Então, isso está resolvido já. O Porto de Taquatiara, lá no Amazonas. Então, as rotas estão dadas para que eles reduzam, inclusive, o frete. Hoje, mais de 30%, você pode olhar, as próprias empresas dizem que, saindo pelo norte, eles diminuíram o tempo de chegada à China e à Europa e reduziram o valor do frete também em mais de 30%. Então, os nossos rios hoje viraram rios para a soja, para exportar, e rios para receber os agrotóxicos da importação. Estão totalmente contaminados, né? As margens dos nossos rios estão totalmente privatizadas. Tem segurança para não deixar os ribeirinhos passarem. Eles não podem mais pescar. Os indígenas que vivem da pesca também não podem mais pescar. Tem que andar quilômetros para achar áreas de margens não privatizadas ainda, porque hoje nós temos cerca lá já de 14 terminais de estações de transbordo de carga de soja, de fertilizantes, etc., e está projetado mais de 40 para o futuro. Então, nós estamos nesse cenário, né? Um cenário internacional absolutamente desfavorável. Se não bastasse a crise econômica, nós temos aí uma guerra que, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tem um conflito tão sério quanto esse que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, com capacidade de envolver toda a Europa. Ou seja, a gravidade do cenário internacional é imensa, além das múltiplas crises que nós já tínhamos, né? Ambientais, econômicas, sociais, etc., vem essa crise também, esse grande conflito mundial que nós estamos vendo. Nós temos esse distanciamento dos países, dos nossos países, em relação aos países centrais, em relação à ciência, tecnologia e inovação, um distanciamento muito grande. Nós temos, aqui no Brasil, mesmo nós que somos aqui, estamos à esquerda, estamos planejando para o futuro, ainda, concordo com a professora, ainda que não estamos nem perto de planejar para o cenário que nós estamos vivendo e para o futuro aí que está aí em 2030, 2040, na nossa frente. Entendeu? Então, eu acho que esse distanciamento do planejamento em relação à realidade que nós estamos vivendo, as grandes crises mundiais com impacto nos países periféricos muito grandes, muito importantes, e a crise política, junto com a crise política que nós estamos vivendo, eu acho que nós não estamos nem perto, nem próximo de pensar todos os desafios que nós temos assumindo um novo governo. E isso é muito, muito preocupante. Bom, eu acho que eu não trouxe tão boas notícias. A Amazônia se transformou também, para completar, né, num cenário agora, que a gente já sabia, já estava acontecendo isso há muito tempo na Amazônia, mas agora isso se tornou escancarado. O crime organizado está na Amazônia há muito tempo, né? A gente
sempre imaginou, e as pessoas continuam falando isso, me dá até medo. O que é que o Exército está fazendo? Tem que chamar o Exército, pelo amor de Deus. É sempre isso para a Amazônia, sabe? Sempre a Amazônia sendo um problema de segurança nacional, que o Exército tem que resolver. Não é isso. Tem que empoderar aquela população, tem que ter polícias estaduais importantes, tem polícia de fronteira, polícia ambiental, sabe? Não é o Exército que vai dar conta disso. Tem que proteger as terras indígenas, tem que proteger as resexes, as unidades de conservação que estão todas invadidas por bandidos. Esses garimpeiros são bandidos. O agronegócio que está na Amazônia, a maioria é bandido. Está entrando em terra indígena, está entrando em unidade de conservação, entendeu? É uma expoliação, uma expropriação permanente. Era isso que eu queria deixar para a nossa reflexão. Esther, muito obrigado. Tânia, muito obrigado. Bom, foi o debate de hoje, bota muita coisa para a gente pensar. Acho que ele mostra, inclusive, que a gente tem que rever muitas das políticas que a gente já teve, várias são para retomar, mas várias a gente precisa rever e rever de maneira profunda. Eu vou, pegando de sopetão, pela ausência do Vicente, que sempre faz o encerramento na qualidade de presidente, eu vou pedir, sem que haja polêmica para isso, que o nosso diretor de assuntos estratégicos faça o encerramento dos nossos trabalhos. Machado, com você para fazer o encerramento. Sei que eu te peguei de sopetão, mas, por favor. Bom, mas já que me passaram essa bola, eu queria agradecer muitíssimo, em nome do Instituto Ansur, a querida Tânia Bacelar, muitas saudades dela, né? dos nossos diálogos, da Esther, muito querida amiga, companheira. Foi uma honra tê-las aqui conosco, trazendo essa visão tão panorâmica e tão densa sobre os grandes desafios que nós temos pela frente, né? Eu acho que esse ciclo que está em curso aqui no Instituto Ansur, ele é um ciclo que pretende dar uma contribuição à reflexão sobre o futuro do país, não é? A partir da percepção de que o Brasil está numa encruzilhada, como disse o Granado inicialmente, não é? E que precisamos buscar opções. E, sem dúvida alguma, aqui a Andréa usou essa palavra reiteradamente, a palavra disrupção, né? Disruptura. Eu acho que o próximo período será um período extremamente desafiador, muito diferente da nossa experiência anterior, né? Nós vamos enfrentar uma situação de devastação, de não coesão nacional, né? Há uma fragmentação enorme no país, né? E, portanto, essa reflexão, sobretudo a partir da contribuição dessas duas grandes mulheres, grandes companheiras, é de um valor inestimável. Então, em nome do Instituto Ansur, em nome do companheiro Trevas, que está de cama e não pôde estar aqui conosco hoje, não é? Eu queria mais uma vez agradecer a ambas e agradecer também a participação de todas e todos que prestigiaram esse importante evento, que foi gravado e que oportunamente será objeto, não é, de uma nota Ansur, não é, que será produzida oportunamente. Forte abraço, uma boa noite, muito obrigado.